Esse simples chá asiático é extremamente poderoso, e foi o que me salvou de algo terrível na minha vida, algo que me fez pensar que eu fosse morrer, e me obrigava a ficar em casa pois eu tinha medo do que podia acontecer se eu ficasse andando por aí na rua. Olá, meu nome é Fernando e eu sofri com crises de labirintite por mais de 5 anos. Eu era viciado em tomar Labirin para tentar conter os sintomas, mas não adiantava muito. Foi quando eu finalmente encontrei essa receita oriental poderosíssima que foi capaz de me trazer uma vida feliz novamente, muito melhor do que centenas de remédios que você encontra por aí e que seu médico receita quando você sente tonturas. O que você está prestes a ver vai te surpreender, pois essa incrível receita é capaz de reduzir a intensidade e frequência das tonturas e vertigens e aliviar os sintomas de náusea e desequilíbrio causados pela labirintite. E o mais incrível é que essa impressionante receita é baseada no ingrediente poderoso que é usado pelos chineses para aliviar as tonturas. A origem desse ingrediente vem de uma árvore única e rara, conhecida por ter propriedades medicinais e por sua longevidade. Acredita-se que essa erva tem existido há mais de 250 milhões de anos, sobrevivendo a vários eventos de extinção em massa e sendo considerado um fóssil vivo. A descoberta dos benefícios medicinais dessa planta remonta à antiga medicina chinesa, onde a planta era usada para tratar uma variedade de condições, incluindo problemas respiratórios e circulatórios. Mas o melhor de tudo é que preparar essa receita é extremamente simples e não requer equipamentos ou habilidades especiais. Então continue assistindo esse vídeo pois estou prestes a te mostrar um método para aliviar as fortes crises de tontura e a única coisa que você vai precisar é tomar uma xícara desse chá todo dia ao acordar e ver os resultados acontecendo. Neste vídeo também vou te mostrar o porquê essa receita é tão eficaz no tratamento desse problema, afinal você provavelmente nunca tinha ouvido falar de algo assim antes, e você também verá o porquê você não resolve seu problema com os procedimentos tradicionais. Muitas pessoas com tonturas e labirintites descansam e relaxam em uma tentativa de aliviar os sintomas. No entanto, isso nem sempre funciona, pois a tontura pode ser causada por problemas mais profundos que precisam de tratamento específico. Até existem alguns exercícios de equilíbrio recomendados para pessoas com tontura e labirintite. Esses exercícios podem ajudar a fortalecer os músculos responsáveis pelo equilíbrio e reduzir a tontura. No entanto, esses exercícios podem ser difíceis para algumas pessoas e podem até piorar os sintomas. E eu já havia tentado vários desses métodos, mas nenhum deles foi capaz de me ajudar. A tontura começava ao acordar, era só eu me levantar e pronto, tudo começava a rodar e minha cabeça chegava até doer e o problema é que a labirintite pode ser um sinal de uma condição muito mais grave, como um derrame, um tumor cerebral ou uma lesão na cabeça. Se não for tratada adequadamente, essas condições podem ter consequências graves para a saúde. Pode afetar a capacidade de uma pessoa realizar atividades diárias, como dirigir, caminhar, trabalhar e cuidar de si mesmo. Se uma pessoa estiver dirigindo, a tontura pode aumentar o risco de acidentes de carro. E enquanto o número de pessoas que já vi sofrendo de tonturas assim como eu, estava aumentando, eu fiquei frustrado, pois a maioria dos tratamentos indicados são insuficientes para trazer uma melhora significativa. Para resolver isso, muitos médicos receitam medicamentos, que até agem no local da inflamação, porém seus compostos químicos alteram partes saudáveis do nosso organismo causando novos problemas no nosso corpo. Frente a isso, percebi que eu precisava de alguma solução natural, que não me causasse efeitos colaterais. Então eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto para tentar entender o que é a labirintite, o que causa esse problema, e como resolver as crises de tonturas causadas por essa inflamação. Veja bem, existem diversos fatores que podem levar ao desenvolvimento da labirintite. Ambientes com mudanças bruscas de temperatura e umidade, como saunas e banheiras de hidromassagem, podem favorecer o desenvolvimento da labirintite, assim como o contato com agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Além disso, o uso excessivo de fones de ouvido e a exposição a sons muito altos também podem prejudicar o labirinto e levar ao desenvolvimento da labirintite. O estresse e a ansiedade também podem desencadear a labirintite em algumas pessoas. Assim como não há como escapar completamente dos fatores que podem levar ao desenvolvimento da labirintite, é importante manter hábitos saudáveis para minimizar o risco de contrair a condição. Isso inclui evitar ambientes com mudanças bruscas de temperatura e umidade, cuidar da higiene pessoal, evitar o uso excessivo de fones de ouvido e proteger os ouvidos em ambientes ruidosos. Então, o que seria a labirintite? A resposta mais curta é que a labirintite é uma inflamação ou infecção do labirinto, e ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Dentro desse labirinto tem um líquido, que quando giramos nossa cabeça de um lado para o outro,
Esse líquido se move e o nosso cérebro capta essa movimentação do líquido e então alinha a nossa percepção de espaço. Mas quando temos uma inflamação nessa região, pode ser que o cérebro não seja eficaz em captar as movimentações desse líquido. E isso causa grandes problemas, pois a nossa percepção de espaço fica alterada, dando a entender que estamos de ponta cabeça ou de um lado para o outro. E nessa tentativa de captar os sinais do labirinto, nossa percepção fica se alterando o tempo todo, fazendo com que a pessoa sinta como se tudo estivesse rodando e tendo fortes tonturas. Então, conforme eu continuei a minha pesquisa, comecei a perceber o quão difícil pode ser acabar com as tonturas. Provavelmente é por isso que a indústria de remédios anti-labirintite vale bilhões de dólares no mundo todo. E ter essas vertigens não é apenas frustrante, mas sim constrangedor. E a maioria das pessoas daria qualquer coisa para se livrar de suas sensações de desmaio, náuseas, ansiedade. Depois de entender tudo isso, fica claro quanto eu realmente me frustrei por não saber qual era a melhor solução para esse problema. Mas então algo inesperado aconteceu. Eu fui na casa de uns amigos, que eu tinha sido convidado. Foi quando um grande amigo meu, Roberto, juntou-se à minha mesa para conversar, então eu e ele entramos no assunto da labirintite, falei para ele o quanto eu estava sofrendo e que não achava uma forma de resolver isso. Eu estava desabando a minha situação quando do nada Roberto me contou que a esposa dele já passou por algo parecido, mas graças às dicas de um médico oriental ela finalmente parou de ter tonturas. Ela também passava uma situação bem difícil e já precisou ser internada, porque ela não só tinha tonturas, mas isso era devido a um grande nível de estresse que ela passava no trabalho e isso deixava ela ansiosa, que acabou resultando nessas fortes crises de labirintite. Então eu perguntei ao Roberto o que exatamente ela fez para acabar com esse problema, mas ele me disse que não lembrava direito o que era, mas sabia que o que ela usou tinha alguma coisa a ver com uma erva oriental que veio da China e isso foi usado para aliviar todos os sintomas de sua esposa. Ele disse que tudo isso aconteceu antes da pandemia. Como sempre, ela estava tendo fortes crises de tontura em casa e era o Roberto que tinha que cuidar dela, que levou ela no hospital algumas vezes e sempre receitavam os mesmos remédios. Então um dia eles resolveram visitar alguns familiares dela que moram na China. Quando eles souberam o problema que ela estava passando, um tio dela indicou o Dr. Jacinto, que é um médico oriental daquela região. O diferencial do Dr. Jacinto é que ele associa seus conhecimentos de medicina com tratamentos naturais de ervas, plantas e até terapias. Então o Dr. Jacinto ajudou bastante a esposa de Roberto, e ensinou para ela um ingrediente que tinha substâncias incríveis capazes de aliviar os sintomas de tontura e labirintite, um ingrediente que ele e muitos chineses ali da região utilizam para a saúde. Roberto disse que não tinha certeza de qual era o nome desse ingrediente, mas desconfiava que era centelha asiática. Roberto lembra que sua esposa tomava uma bebida com esse ingrediente todo dia, mas não lembra exatamente como ela preparava tudo aquilo, só sabia que isso tudo foi ensinamento do Dr. Jacinto. Depois de uma semana ela já não estava mais tendo aquelas crises terríveis de tontura, graças a esse ingrediente e às instruções do Dr. Jacinto. Então, ao escutar esse relato da esposa do Roberto, confesso que fiquei extremamente esperançoso. E comecei a me perguntar se a centelha asiática poderia ser a chave para o tratamento da labirintite hoje. Foi quando comecei a pesquisar tudo o que podia sobre o centelha asiática. E fiquei surpreso ao descobrir seus diversos benefícios, e na verdade é bem simples. A centelha asiática é uma planta medicinal tradicionalmente utilizada para tratar várias condições de saúde, incluindo a circulação sanguínea e o sistema nervoso central. Vários estudos sugerem que ela pode ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e vasodilatadoras que podem ser benéficas para pessoas com labirintite. A centelha asiática contém compostos bioativos, incluindo triterpenos, saponinas e flavonoides, que podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea e reduzir a inflamação. Por exemplo, a azeticosídeo, um dos principais componentes ativos da centelha asiática, tem propriedades antioxidantes que podem ajudar a proteger as células auditivas do estresse oxidativo. Além disso, a centelha asiática pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo para o ouvido interno, o que pode melhorar a oxigenação das células auditivas e ajudar a reduzir os sintomas da labirintite. Estudos sugerem que a planta também pode ter propriedades vasodilatadoras, o que significa que ela pode ajudar a dilatar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação sanguínea no corpo. Por fim, a centelha asiática também tem propriedades anti-inflamatórias, o que pode ajudar a reduzir a inflamação no ouvido interno, que pode ser um fator contribuinte para a labirintite. Para ilustrar como a centelha asiática pode ajudar na labirintite, imagine um rio que flui através do ouvido interno. Se o fluxo de água for restrito devido a uma má circulação sanguínea,
As células do ouvido interno podem ficar privadas de oxigênio e nutrientes, o que pode causar danos e sintomas de labirintite. No entanto, se a corrente sanguínea for melhorada com a ajuda da centelha asiática, o fluxo de água aumenta e as células do ouvido interno recebem mais oxigênio e nutrientes, o que pode ajudar a prevenir danos e reduzir os sintomas da labirintite. Então, neste ponto eu sabia que precisava começar a utilizar a centelha asiática para o meu problema. Uma vez que parecia que este era claramente um tratamento altamente eficaz capaz de gerar ação vasodilatadora. Então eu comecei a usar a centelha asiática por algum tempo. Nossa, a princípio os resultados foram incríveis, minhas tonturas realmente tinham passado, porém depois de um tempo eu percebi que não conseguia largar a centelha asiática, eu estava ficando dependente dela e para piorar ele começou a me causar efeitos colaterais. Isso me deixou frustrado, eu confesso. Especialmente porque se a esposa do Roberto teve resultado e teve uma história tão incrível de sucesso. Eu não entendia o porquê daquilo não funcionar comigo. Então eu pensei em visitar o Roberto, que havia mencionado que sua esposa também sofria com esse problema, para desabafar minha frustração com a centelha asiática. Então Roberto comentou com sua esposa sobre isso, mas ela também não lembrava direito como era feita a receita. Já faziam mais de 3 anos que ela não tomava mais aquela bebida. Foi quando ele me contou que eles estavam se planejando para viajar para a China, onde a esposa dele tinha familiares, e que se eu quisesse, poderia ir junto. Afinal, o Dr. Jacinto trabalhava perto de onde eles estariam. Eu fiquei bastante animado com a possibilidade de conhecer a China e também de buscar uma solução para minha condição de saúde. Então, mesmo tendo pouco tempo para me organizar, decidi embarcar nessa aventura inesperada. Durante a viagem, eu tive a oportunidade de conhecer a cultura chinesa, experimentar novos sabores e estar em contato com lugares incríveis. Finalmente, chegamos à cidade onde a esposa do Roberto tinha parentes, e foi lá que encontramos o Dr. Jacinto. Jacinto nos levou para seu espaço de trabalho, um grande jardim com diferentes plantas e ervas medicinais que eram cultivadas com muito cuidado. Ele explicou que havia estudado medicina tradicional chinesa desde jovem e que esse era um conhecimento passado de geração em geração em sua família. Ele mostrou a maneira como as ervas eram colhidas, processadas e armazenadas, e nos mostrou como eram utilizadas para tratar diferentes condições. Além disso, Jacinto compartilhou conosco algumas das crenças fundamentais da medicina tradicional chinesa, incluindo a importância de manter o equilíbrio entre os opostos, como Yin e Yang, e de ter um estilo de vida saudável que inclui uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos. Enquanto caminhávamos pelo jardim, Jacinto nos mostrou algumas das plantas que eram utilizadas para tratar problemas de saúde como dores de cabeça, insônia e problemas digestivos. Ele explicou que cada planta possui propriedades diferentes e que a combinação correta poderia levar a resultados surpreendentes. Foi uma experiência fascinante estar lá dentro e aprender um pouco mais sobre a medicina chinesa e a cultura local. Jacinto era um anfitrião incrível, compartilhando suas experiências e conhecimentos de maneira clara e empolgante. Com tudo isso aproveitei e relatei ao Dr. Jacinto a minha situação frustrante com a centelha asiática na tentativa de aliviar os sintomas da labirintite, e os efeitos colaterais que eu estava tendo. Então ele me disse que tinha algo muito melhor que a centelha asiática para aliviar a labirintite, um outro ingrediente usado há muito tempo na China a reduzir inflamações e melhorar a circulação. A centelha asiática também é incluída na receita, mas não é o ingrediente principal, e se eu quisesse ter resultado eficaz eu precisaria usar essa outra erva chinesa. E não só isso, geralmente suplementos comprados em lojas de produtos naturais nem sempre têm a quantidade certa da erva e muitas vezes contêm compostos químicos juntos que causam efeitos colaterais. Com isso eu entendi o porquê eu não estava tendo resultados que desejava, afinal, eu havia comprado um suplemento qualquer dessa erva, e não estava usando esse outro ingrediente que o Dr. Jacinto estava para me revelar. Então ele me ensinou como preparar essa receita natural que era capaz de aliviar os sintomas de labirintite. Durante o processo, o Dr. Jacinto me instruiu que para ter o alívio da labirintite sem sofrer com efeitos colaterais, eu deveria buscar receitas naturais e chás de ervas que melhoram a circulação sanguínea e aliviam dores. Ele me mostrou como fazer essa receita natural. Além disso, ele me mostrou que para acelerar o processo de aliviar a tontura eu poderia tomar outros chás que aumentam a imunidade. Quando a imunidade está baixa, o corpo fica mais suscetível a infecções, e isso pode afetar também a saúde dos ouvidos, responsáveis pelo equilíbrio e pela audição. Além da imunidade, vários outros aspectos do corpo podem contribuir para a labirintite, como uma boa circulação sanguínea, um metabolismo saudável, um bom funcionamento do intestino e dos rins, e até mesmo uma boa qualidade do sono.
A circulação sanguínea adequada é importante porque o labirinto é um órgão que depende muito da oxigenação e nutrição fornecidas pelo sangue para funcionar adequadamente. Portanto, uma circulação sanguínea pobre pode afetar negativamente a função do labirinto e contribuir para a labirintite. Um metabolismo saudável é importante porque o labirinto é um órgão muito sensível à glicose e ao metabolismo energético em geral. Desregulação no metabolismo, como a resistência à insulina, podem afetar negativamente a função do labirinto e contribuir para a labirintite. O bom funcionamento do intestino e dos rins é importante porque eles são responsáveis por eliminar toxinas do corpo, que, se acumuladas, podem afetar negativamente a função do labirinto e contribuir para a labirintite. Após tudo isso, o Dr. Jacinto me ajudou a fazer a receita, ele a preparou junto comigo e me instruiu a beber o chá todos os dias. Aproveitei bem minha viagem, depois de alguns dias, e depois de começar a tomar o chá regularmente, já estava me sentindo melhor com a receita natural do Dr. Jacinto e finalmente tive resultados incríveis. Minhas tonturas e desconfortos no ouvido desapareceram. Passou mais de um mês desde que eu comecei a tomar a bebida e eu continuei bem, e não tive nenhum efeito colateral, e eu pude finalmente retomar minha vida normal sem os efeitos colaterais indesejados do suplemento. Foi maravilhoso sentir os benefícios e saber que estou cuidando da minha saúde de forma natural e saudável e aprendi que muitas vezes é preciso ir além dos tratamentos convencionais para encontrar uma solução para nossos problemas de saúde. Estou grato por ter tido a oportunidade de conhecer o Dr. Jacinto e sua receita natural, que transformou minha vida para melhor. Foi nesse momento que eu decidi falar com o Dr. Jacinto, para ver se ele não gostaria de disponibilizar esse conhecimento para mais pessoas no Brasil. Pois muitas pessoas ficam dependendo de medicamentos que estragam ainda mais o organismo delas. Ele disse que até poderia fazer isso, mas ele não sabia como. Então eu disse que eu poderia ajudar ele a criar um método completo enquanto ele me passaria todo o seu conhecimento para aliviar a labirintite. Ele ficou empolgado com a ideia e topou preparar junto comigo um método completo para acabar com a tontura de forma natural. E olha, não foi fácil. Eu sabia que não deveria criar algo complexo. Mas sim, algo simples, que qualquer pessoa pode fazer usando ingredientes que encontre em qualquer supermercado. Eu e o Dr. Jacinto passamos semanas reunindo todos seus conhecimentos até finalizar na fórmula natural perfeita. Foi aí que o método anti-labirintite nasceu. Um método que fornece todos os benefícios das ervas lá da China através de um remédio caseiro simples, que pode ser feito com ingredientes naturais que são facilmente encontrados em qualquer supermercado ou feira da sua cidade, e que substituem os suplementos e remédios encontrados em farmácias. E a única coisa que você precisa fazer é preparar esse chá na sua casa e beber todos os dias ao acordar. E juntei tudo isso em um manual simples e fácil de usar que foi feito para você. Um manual que eu dei o nome de Manual Zero Tontura. Esse manual é o resultado de anos de estudo do Dr. Jacinto. Um trabalho duro que fizemos para que você não precise fazer. Ao criar esse manual, decidi que ele deveria fazer 3 coisas. Primeiro, tinha que funcionar para qualquer pessoa e revelar a verdade sobre a labirintite. A verdade que a indústria anti-labirintite esconde de você por tanto tempo. Segundo, tinha que ser simples e fácil de fazer. Eu entendo que todas as pessoas sempre estão ocupadas. Então, eu precisaria tirar a parte chata da teoria e reunir somente o passo a passo a ser seguido para preparar o remédio caseiro de forma clara e objetiva. E terceiro, tinha que ser transformador e baseado em provas científicas. O manual precisava fornecer resultados incríveis em um período de tempo extremamente curto. E além disso, ser criado com base na ciência real. Para provar até para a pessoa mais cética de todas que isso realmente funciona. E agora, aqui estamos para você colher os frutos de todo esse trabalho. Aqui estamos para você finalmente dar um fim em todos os problemas de tontura, vertigens, ou qualquer problema relacionado à labirintite. Sem dor, com o mínimo esforço e com resultados incríveis em um curto espaço de tempo. E tudo o que você precisa fazer é beber um remédio natural e caseiro todos os dias. Olha, eu realmente acredito que criar o Manual Zero Tontura foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Veja bem, eu fiz todo o trabalho duro e apresento a você o exato passo a passo que você deve seguir de maneira simples, para que você obtenha resultados incríveis em pouco tempo. E não se preocupe, os ingredientes para preparar o remédio natural e caseiro são encontrados em qualquer lugar, seja em supermercados, feiras ou lojas de produtos naturais, e tenha uma surpresa. Para tornar o método vasodilatador ainda mais poderoso na sua luta contra a tontura.
Ao criar o manual tontura eu adicionei vários ingredientes naturais que o Dr. Jacinto indicou que têm fortes propriedades imunológicas e que fornecem um efeito calmante que pode ajudar a prevenir infecções que podem afetar o ouvido interno e causar ou agravar os sintomas da labirintite, e reduzir a inflamação no corpo e melhorar a recuperação do sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, trazendo mais resultados mais rapidamente. Se você está sofrendo com labirintite e tonturas, sei que deve estar cansado dos sintomas que afetam sua qualidade de vida. É frustrante ter que lidar com a sensação constante de desequilíbrio e desconforto, que muitas vezes pode ser incapacitante. Talvez você já tenha tentado vários tratamentos sem sucesso, e esteja desanimado com a possibilidade de nunca encontrar uma solução efetiva. Mas não perca a esperança! O Manual Zero Tontura é a solução que você precisa para acabar com a labirintite de forma segura e natural. Utilizando técnicas comprovadas e seguras, você poderá recuperar sua saúde e bem-estar. Não é necessário gastar fortunas em tratamentos caros ou sujeitar-se a medicamentos com efeitos colaterais indesejados. Com o Manual Zero Tontura, você poderá finalmente se livrar dos sintomas incômodos da labirintite e voltar a aproveitar a vida ao máximo. E como se isso não bastasse, o Dr. Jacinto resolveu separar 2 bônus especiais para as pessoas que sofrem de labirintite e estão buscando aliviar seus sintomas. Bônus 1. Suplementos alimentares. Os suplementos alimentares podem ser uma forma eficaz de fornecer ao corpo nutrientes importantes que podem ajudar a aliviar os sintomas da labirintite. Neste bônus, você encontrará informações sobre suplementos naturais que podem melhorar a circulação sanguínea, reduzir a inflamação e fortalecer o sistema imunológico, contribuindo para um alívio dos sintomas da labirintite. Bônus 2. Remédios caseiros. Além de suplementos alimentares, existem vários remédios caseiros que podem ajudar a aliviar os sintomas da labirintite. Neste bônus, você encontrará uma seleção de receitas simples e naturais, que podem ser feitas em casa com ingredientes comuns, para aliviar tontura, vertigem e outros sintomas associados à labirintite. Incorporar esses remédios caseiros em sua rotina pode ajudar a complementar o tratamento convencional e proporcionar alívio dos sintomas de forma natural. Veja bem, esses bônus são oferecidos separadamente nos atendimentos do Dr. Jacinto, e juntos eles custam cerca de R$ 200. Mas estão sendo oferecidos de graça para você hoje, como forma de ajudá-lo a encontrar alívio para a labirintite. Aproveite essa oportunidade única e comece a cuidar da sua saúde agora mesmo. E agora, tenho certeza que você está se perguntando como pode colocar suas mãos nesse método anti-tontura o mais rápido possível. Bom, antes preciso que você me responda e seja honesto. Quanto vale para você acabar com as tonturas constantes que atrapalham suas atividades diárias? Quanto vale para você se sentir seguro e confiante ao caminhar sem medo de perder o equilíbrio? Quanto vale viver uma vida sem ter que se preocupar com tonturas e vertigens em momentos inesperados? Você poderia colocar um valor na sua qualidade de vida sem as tonturas constantes? Conheço muitas pessoas que estariam dispostas a pagar R$ 1.000 para se livrar dos sintomas da labirintite e da tontura. Afinal, já investiram muito dinheiro em tratamentos caros que não trouxeram resultados efetivos. Mas eu sei que R$ 1.000 é muito para muitas pessoas. É por isso que, se você está preso ou cansado de lutar contra as suas tonturas, vou fazer algo para te ajudar neste momento. Você pode ficar tranquilo porque meu objetivo de verdade aqui é te ajudar. Então, veja bem. Eu preciso cobrar no mínimo R$ 447 pelo Manual Zero Tontura. Porque os custos para manter este site no ar são altos. Ainda mais tendo que lidar com as tentativas da indústria farmacêutica para derrubá-lo. Mas tudo o que quero é colocar esta oportunidade nas mãos do maior número possível de pessoas que precisam de ajuda. Por esse motivo, eu vou tirar qualquer desculpa que você possa dar para não adquirir o Manual Zero Tontura hoje. Enquanto este site estiver disponível, o Manual Zero Tontura não vai custar R$ 447. Nem mesmo por um pouco mais da metade do preço, um valor mínimo de R$ 227. Se você agir agora te darei o acesso ao Manual Zero Tontura por apenas R$ 27 à vista ou em até 5 vezes de R$ 5,89 no cartão. E com certeza isso é mais barato que um tratamento com remédio ou fisioterapeuta. No entanto, você precisa agir agora. Clique no botão abaixo para se inscrever no Manual Zero Tontura. Você irá imediatamente para nossa página segura e com 100% de privacidade para você. Leva menos de 3 minutos para preencher suas informações. E você terá acesso imediato ao programa.
Novamente, lembre-se que essa oferta só está disponível para os 200 primeiros inscritos, até as vagas se esgotarem ainda hoje. Se você ainda está vendo o botão aí, significa que ainda dá tempo. Então aproveite. Agora, você pode estar se perguntando: e se isso não funcionar para mim? Bom, você pode ficar tranquilo quanto a isso, pois existe a garantia exclusiva do Dr. Jacinto de 7 dias. Deixe-me te explicar melhor como funciona. Junte-se ao Manual Zero Tontura hoje com o nosso super desconto. Siga todo o método da receita natural ao longo dos 7 dias. E veja por si só como você se sentirá muito melhor, eliminando completamente sua tontura. Se por acaso, você não gostar dos seus resultados, mande um recado para o nosso time de atendimento ao cliente líder do setor através do e-mail que você vai receber ao se inscrever no programa. E você terá 100% do seu dinheiro devolvido. Sem perguntas, nem questionamentos, apenas o seu dinheiro de volta. Agora, se ainda não percebeu, você se encontra em uma encruzilhada, onde existem apenas 3 escolhas. Escolha 1, não agir. Pegue tudo o que você ouviu e aprendeu, feche os olhos e saia desta página. Volte para sua velha vida sem esperanças e de desespero. Continue mentindo para si que a labirintite é só uma parte natural de envelhecer. E viva o resto de seus dias em agonia. Escolha 2, tentar fazer tudo sozinho. Você pode gastar muitas horas e milhares de reais tentando descobrir uma resposta para as suas tonturas sozinho. Tente ler todas as pesquisas médicas você mesmo. E viaje buscando os melhores médicos de labirintite do mundo. Ou você pode considerar a escolha 3. A opção mais inteligente, sensata e sem nenhum risco. Se inscreva no Manual Zero Tontura agora mesmo e mude totalmente sua vida. Tenha alívio imediato da labirintite e esteja totalmente aliviado da tontura em poucos dias. Você ainda leva juntamente com o programa 2 bônus adicionais gratuitos. E uma garantia exclusiva de 7 dias, garantindo 100% da devolução do seu dinheiro. A partir de agora escolha a sua de entrar em um caminho para uma nova vida sem tonturas. Clique no botão abaixo e eu te vejo do outro lado. Até logo!